Olá, pessoal. A questão de agora é por que os homens não têm medo? Na verdade, é o oposto. Os homens têm muito medo, desde a infância até a vida adulta, e as mulheres idealizam e imaginam o contrário, que eles não têm medo. E eles têm muito medo. Olha só, na infância eles têm medo de mostrar sensibilidade, eles têm medo de mostrar fragilidade, eles têm medo de mostrar o medo, eles nem podem mostrar o medo, eles são castrados, eles são julgados se eles mostrarem a tristeza. Se eles forem cuidadosos, eles são julgados, então eles têm medo de se mostrarem cuidadosos, de terem até autocuidado, né? De serem delicados, de desenvolverem a delicadeza no tratamento. Depois as mulheres se queixam que os homens são brutos, eles não aprenderam, nem foi possível para eles desenvolver, na grande maioria dos casos, essa delicadeza e essa sensibilidade por força da repressão familiar e social. Quando chega na adolescência, aí que é o caos mesmo para eles, em termos de medo, porque aí surge a questão da conquista, do namoro, da sexualidade, da perda da virgindade, tudo que diz respeito a esse momento revolucionário da adolescência e que é bastante complicado para os meninos em particular, bem mais até eu acho do que para as meninas. E daí quando chega na vida adulta, eles continuam com medo. Tá certo, mulheres que imaginam que eles não têm medo? Eles continuam com medo de abordar as mulheres, de chegar junto, de fazer algum tipo de proposição. Eles têm medo de ouvir não. Uma coisa boba, né? Mas eles têm bastante medo de ouvir não, de abordar e de ouvirem um não. Eles têm medo de não ter uma pegada certa, aquela pegada, porque isso vai variar de mulher para mulher, cada mulher vai gostar de um jeito, então eles têm medo de não ter a pegada certa, eles têm medo da brochada, da primeira relação, do primeiro encontro, da primeira relação sexual, eles têm um medo extremo de brochar. Tudo bem que os comprimidos hoje ajudam muito, né? Então o homem acaba podendo ter algum tipo de garantia nesse sentido, mas tem muitos que não tomam por princípio, porque não podem. Então continua o medo de uma disfunção erétil, vamos chamar assim, que é o termo técnico da brochada, nos primeiros encontros. É aterrorizante para os homens, ok, mulheres? E de depois não satisfazerem, claro que isso é de alguns homens, os egoístas nem vão pensar nisso, mas de não corresponderem às suas mulheres, às suas parceiras na cama, não serem capazes de produzirem prazer, de dar prazer para suas mulheres. Agora, evidentemente, todos esses medos que a gente está mencionando aqui, sabe o que acontece com eles depois que os homens casam e entram num relacionamento estável? Eles desaparecem e aí surgem os homens violentos, que é aquilo que a gente mais ouve falar no noticiário, de homens violentos, seja do ponto de vista físico ou verbal. Esses medos todos desaparecem, eles estão com a situação supostamente garantida dentro de um relacionamento e eles praticam a violência contra a mulher, como vocês estão carecas de saber e de acompanharem, infelizmente, no noticiário, não só no nível extremo do assassinato, mas naquela desqualificação verbal e cotidiana que as mulheres muitas vezes sofrem, então o medo dos homens aí, nesse momento, ele desaparece mesmo. Então há um divisor de águas entre os medos que os homens apresentam e aqueles que eles deixam de apresentar e na verdade se tornam quase cruéis num segundo momento. Então, há que se fazer essa diferença entre os diferentes momentos de transição e de vida, de fase e de idade dos homens, mas eles têm muito medo durante a infância, adolescência e fase adulta, e depois, dentro dos relacionamentos, somente dentro das relações mais estáveis, é que eles começam a manifestar mais violência, mais agressividade, e aí aquilo tudo que a gente já sabe, que eu não preciso repetir, tá certo? Então, os homens têm medo sim. Uma hora eles acabam, mas eles têm.